Boa noite a todos. É com muita satisfação que recebemos o Dr. Ciro Dantas Soares, convidado pela Câmara Técnica de Estomatologia do CROSP, para fazer um webinar sobre os aspectos histopatológicos do vírus da Covid-19. O estudo de lesões bucais e suas possíveis alterações no paciente infectado pelo coronavírus é um tema atual, que pode gerar dúvidas e insegurança para os colegas no dia a dia do consultório. Nada mais adequado que um especialista no assunto nos apresente esse tema pioneiro sobre a Covid e a odontologia. Agradeço muito aos membros da Câmara Técnica, ao Dr. Ciro Dantas pela disponibilidade e a presença de todos os participantes em mais um evento webinar do Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo. Conto com vocês em nossos próximos eventos. Boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Dr. Marcos Capês, presidente do CROSP, ao Dr. Rogério Cairala, que é secretário do CROSP, e ao Dr. José Divaldo, por convidar a falar de um tema tão importante. Vivenciamos uma pandemia e estamos aprendendo muito desse vírus nesse momento, mas tudo isso vai ser, logo em breve vai passar. Eu me chamo Ciro Dantas Soares, tenho mestrado e doutorado pela Unicamp e vou apresentar para vocês hoje aqui os aspectos histopatológicos das lesões orais causadas por Covid. Bom, a doença Covid-19, alguns conceitos básicos, né? É causada por um vírus que foi identificado aí no final de 2019. Alguns casos de pneumonia foram identificados em Wuhan, na China, associados a um novo coronavírus, né? E a sua origem aí está provavelmente associada a uma proliferação em morcegos. Esse vírus pertence a uma família relativamente extensa, com aproximadamente 7 vírus já identificados, os quais eu vou explicar um pouco melhor em detalhe adiante. E em fevereiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou esse surto como uma pandemia. Em respeito à patofisiologia, como eu comentei anteriormente, nós estamos aprendendo dia a dia como esse vírus se comporta, quais são os órgãos-alvo. De início, pensava-se que era uma doença estritamente pulmonar, e depois estamos aprendendo que é uma doença multiorgânica, acomete diversos órgãos, e esses órgãos afetados têm diversas manifestações, né? Existem pacientes que são assintomáticos, muito provavelmente associado aí a fatores imunológicos, e os outros pacientes que têm algumas comorbidades ou são pacientes imunossuprimidos vão desenvolver a doença que nós chamamos de coronavirus disease, né, que é a Covid-19. Quanto à epidemiologia, no Brasil hoje, nós temos aí mais de 4 milhões de casos diagnosticados, confirmados, e mais de 143 mil mortes. Esses dados são do dia 30 de setembro. Globalmente, 33 milhões de casos já foram confirmados, com mais de 1 milhão de mortes. Então, é uma pandemia que tem um alcance bastante expressivo. Bom, a família a qual pertence o coronavírus tem pelo menos 7 vírus identificados que causam doenças em humanos. 4 deles causam resfriados leves, como esses 4 tipos de vírus, e 3 vírus, o SARS, o MERS e o SARS-CoV-2, são vírus que têm aí uma capacidade de causar uma infecção respiratória grave e que podem, inclusive, levar ao óbito, que é o que nós temos observado aí ao longo dessa pandemia, né? O nome corona, né, esse vírus é designado assim porque sua estrutura demonstrada por microscopia eletrônica demonstra que existem espículas. Essas espículas, na verdade, correspondem à proteína spike. E essa proteína spike é a proteína de superfície do vírus, e é importante comentar sobre ela, porque um pouco mais à frente nós vamos comentar alguns estudos que nós temos feito especificamente sobre essa proteína. Então,
O vírus é composto basicamente por essas espículas que são compostas pela proteína spike, um envelope, né, que tem as proteínas do envelope, e o ácido nucleico, que é do tipo RNA. De maneira interessante, quando nós fazemos a análise de PCR, os alvos principais são o ácido nucleico, né, obviamente, o RNA, e também as proteínas, os genes que codificam a proteína do envelope. Já quando nós precisamos identificar esse vírus em tecidos, é utilizada a técnica de imunohistoquímica, que é uma técnica que usa um anticorpo, né, que vai se ligar aí a um antígeno, e quando você revela essa reação, com um cromógeno, vai aparecer lá a presença da proteína spike. Essa é uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão, onde nós podemos observar aqui essa estrutura circular, que seria o corpo do vírus, e essas estruturas em espículas que são compõem justamente a estrutura que nós chamamos de coroa, né, que tem essa proteína spike. Quanto à classificação do coronavírus, do novo coronavírus, né, do SARS-CoV-2, a família do coronavírus é dividida principalmente em 4 grupos: alfa, beta, gama e delta coronavírus. Eles têm algumas diferenças em sua estrutura genética, né? Mas o SARS-CoV-2 pertence à família beta coronavírus, e essa é a estrutura genética desse vírus, né? O RNA, onde nós temos aqui o gene que codifica a proteína S, o gene que codifica a proteína do envelope, e o ácido nucleico completo, né, que corresponde ao RNA do vírus. O teste utilizado por nosso laboratório é um teste que foi fabricado pela empresa Cepheid Innovation, e esse teste se baseia principalmente na coleta, não é, do exudato aí nasofaríngeo e também orofaríngeo. Esse exudato vai ser armazenado em uma solução de cultivo do vírus, e após isso nós faremos a reação de transformar o RNA em DNA e, consequentemente, amplificar esse material genético para identificar a positividade ou negatividade para os genes alvos detectados. Os genes detectados por esse teste é principalmente o ácido nucleico, o gene que codifica a enzima e um gene que é usado como controle positivo. Então, como eu comentei anteriormente, o SARS-CoV-2 é um beta-coronavírus, né, no mesmo subgênero que o vírus da síndrome respiratória aguda grave, o SARS-CoV, e bem como o coronavírus de morcego, né, mas com um revestimento diferente. Eles têm diferenças aí, principalmente no envelope. Foi demonstrado que esse vírus, o SARS-CoV-2, ele utiliza o mesmo receptor, que é a enzima conversora de angiotensina, ou seja, a ACE2, para entrar na célula. A semelhança de RNA mais próxima é de 2 coronavírus de morcego, e parece realmente que a origem, a fonte primária desse SARS-CoV-2 são os morcegos, não é isso? Eu vou comentar um pouco mais à frente, mas já é importante salientar que em uma análise filogenética já foram detectadas pelo menos 103 cepas diferentes de SARS-CoV-2, indicando aí que esses vírus eles têm a capacidade de fazer mutações, né, e alterações de seu material genético, o que indicaria aí uma possibilidade de novos surtos e também de processos de reinfecção. Como é que o SARS-CoV-2, esse é um material coletado da AFP, né? E como é que o SARS-CoV-2 ele entra na célula? Nós sabemos que os vírus, para que ele cumpra a sua função biológica, ele precisa estar em um ambiente celular. Ele usa toda a maquinária celular para que ele possa ter suas funções. Então,
a proteína da espícula, né, que é a proteína spike, ela se liga ao receptor ACE2. Vale salientar aqui que pacientes, por exemplo, que têm algumas comorbidades, como hipertensão, diabetes, esses pacientes eles têm uma expressão aumentada de ACE2, então, consequentemente, são pacientes que têm maior risco tanto de infecção como de desenvolver a forma grave da doença. Então, corroborando com o que eu acabei de comentar, um artigo muito importante publicado na Cell, em abril, demonstrou que realmente a proteína spike faz essa ligação com a enzima ACE2 e consegue entrar na célula e fazer suas atividades como replicação, né, e também ativar vias inflamatórias aí que vão resultar nos efeitos fisiopatológicos, que são os efeitos que vamos comentar um pouco mais à frente. Nós tivemos a oportunidade de enviar para publicação uma carta ao editor na Oral Disease, que está em revisão. Essa carta foi assinada por mim, pelos doutores mexicanos, Adalberto Mosqueda e o doutor Juan Carlos, a doutora Gorete Carvalho e o doutor Osley Paz de Almeida. E como principais conclusões, nós tivemos que a alta expressão de ACE2 na mucosa oral em glândulas salivares pode estar associada a uma maior susceptibilidade à infecção pelo SARS-CoV-2 e, consequentemente, aos sintomas orais apresentados por pacientes com COVID. E, em resumo, uma regulação positiva de ACE2 em vasos sanguíneos e estruturas ductais indica que as glândulas menores da boca podem ter um papel muito importante na infecção por SARS-CoV-2 e, consequentemente, como já foi descrito por outros autores, pode atuar como um reservatório viral. Essas são as imagens do artigo submetido. É uma glândula normal, aqui nós vemos um vaso com expressão muito focal de ACE2, uma glândula com cialadenites, né? Nós vemos também uma expressão focal em alguns vasos e células inflamatórias. No entanto, os pacientes com COVID, nós observamos uma grande quantidade de vasos sanguíneos positivos para a enzima ACE2 e a glândula salivar, demonstrando aqui a expressão tanto nas estruturas acinárias como nas estruturas ductais. Todos esses resultados são muito interessantes e corroboram com o que já vinha sendo publicado na literatura, de que os tecidos orais eles podem representar aí um importante reservatório para a replicação e, consequentemente, a formação de lesões orais associadas diretamente ao vírus. Quanto aos achados histológicos, o que mais nos chama a atenção é uma grande quantidade de fibrose, com uma inflamação crônica, e um infiltrado periductal. Então, nós observamos aqui um ducto de uma glândula salivar e, ao seu redor, uma fibrose acompanhada aí por grande quantidade de células inflamatórias. Nós fizemos o estudo pioneiro aí para identificar a proteína spike e encontramos que ela esteve expressa principalmente em células inflamatórias e também em células do ducto salivar, indicando assim a presença do material viral, né, a presença do vírus nessas lesões. Como eu já comentei anteriormente, é muito interessante nós termos consciência de que a variabilidade genética do vírus tem aumentado. Então, nesse artigo publicado na Science, um artigo bem recente, demonstrou que, por exemplo, em alguns lugares dos Estados Unidos, já foi possível detectar pelo menos 36 tipos de vírus, né, de mutações genéticas no SARS-CoV-2. Nós tivemos a grata oportunidade de publicar na Média Oral um artigo inovador que nós demonstramos as lesões orais causadas em um paciente por COVID-19. Então, no palato, essas lesões maculares com aspecto vascular,
é praticamente encontrado em todos os pacientes que eu tenho analisado. Eu já analisei mais de 100 pacientes com COVID e a maioria deles tem algum tipo de lesão oral, né? Principalmente do tipo macular, vesicular e essas lesões vasculares, como petequias ou às vezes até mesmo como equimose. Esse paciente também tinha uma úlcera, né, uma lesão ulcerada aqui em vestíbulo, e teve o teste positivo para SARS-CoV-2. Esse é outro paciente onde podemos observar áreas de equimose, né, área de lesões vasculares, algumas áreas sugestivas de uma dilatação ductal. Esse paciente teve uma forma um pouco mais grave da COVID e também testou positivo para o SARS-CoV-2. Quanto ao epitélio, o epitélio demonstra alterações citopáticas, né, onde nós observamos uma vacuolização intensa das células epiteliais em praticamente todas as camadas. Em outros casos, observamos incluso alterações nucleares, como, por exemplo, inclusões nucleares. Áreas de hemorragia também estão presentes, né, vasos hiperêmicos. Aqui, mais uma vez, demonstrando que o efeito citopático do vírus causa esse efeito de vacuolização no epitelial, né, e uma grande quantidade de hemorragia recente e vasos hiperêmicos. E o achado mais interessante, que até agora nosso grupo de pesquisa em discussão, eu junto com o professor Osley, a professora Goretti, o professor Fábio Alves, o doutor Alberto Mosqueda, nós acreditamos que pode ser até um achado patognomônico para lesões orais de pacientes com COVID, que são a presença desses trombos. Então, nós vemos aqui um vaso sanguíneo totalmente obliterado por microtrombos. Esses microtrombos são compostos basicamente de fibrina e de células endoteliais, né? Aqui nós observamos vasculite, né? O epitélio também tem, aliás, o endotélio também tem alterações citopáticas e, mais uma vez, a presença desses microtrombos vasculares que chamam bastante atenção. Fizemos imunistoquímica para CD34 e tanto os trombos menores como os trombos maiores, eles são revestidos por células endotelial e esse material amorfo, né, representa aí fibrina, e as células endoteliais também estão aí sofrendo provavelmente um processo de apoptose causado pela infecção pelo vírus. Quanto às células inflamatórias, nós nos enfocamos principalmente nos linfócitos. Esse é um marcador para linfócito CD4, tipo CD4 e tipo CD8, e observamos aqui uma exocitose, né? Mais uma vez chamando a atenção aqui para as alterações citopáticas e uma infiltração por células inflamatórias no epitélio, né? Um fenômeno chamado aí de exocitose. Um grupo brasileiro da Universidade de São Paulo teve a oportunidade de publicar esse artigo, esse excelente artigo, que foi uma das primeiras evidências de doença trombótica pulmonar associada a casos de COVID. Gostaria de chamar a atenção para vocês a semelhança dos trombos observados em pulmão com os trombos observados em cavidade oral. Aqui observamos uma estrutura alveolar totalmente destruída, né? Os pneumócitos, alguns com alterações citopáticas, citomegalia, e um exudato intraalveolar, e bastante quantidade de fibrina e de infiltrado inflamatório do tipo crônico. E os trombos, como eu comentei anteriormente, intravasculares e compostos basicamente aí de fibrina, muito semelhante ao que temos observado na cavidade oral. Baseado nisso, qual a importância de entender tudo isso, né? Algumas terapias anticoagulantes já foram sugeridas, e esse artigo demonstra, por exemplo, que a terapia anticoagulante com heparina de baixo peso molecular esteve associado aí com melhor prognóstico em pacientes com COVID.
De maneira resumida, a patofisiologia da COVID, principalmente pulmonar, está associada à formação de trombos. Esses trombos vão causar, obviamente, uma diminuição do fluxo de oxigênio. Com isso, vai ativar vias inflamatórias e causar uma hiperfusão pulmonar com edema, e o paciente vai cursar com insuficiência respiratória. Então, isso é o que tem se postulado de principal via patogênica do vírus em pulmão. Quanto às células endoteliais, as células endoteliais desempenham um papel importantíssimo na infecção por COVID, então, por coronavírus. Esse artigo publicado na revista Lancet já havia identificado esses achados que nós estamos discutindo, como vasculite, e a identificação do vírus também na estrutura do endotélio, identificando assim que a infecção do endotélio é provavelmente um dos principais fatores patogênicos da doença coronavírus. Aqui nós temos mais uma vez um esquema mostrando tanto como o vírus consegue entrar na célula, né? Nesse exemplo aqui ele mostra já vários órgãos-alvos que têm sido estudados, como rim, pulmão, intestino e cérebro, além de outros, né? E a infecção pelo SARS-CoV-2 vai causar aí uma alteração tanto sistêmica como local, vai aumentar a atividade da enzima angiotensina, vai aumentar a quantidade de citocinas inflamatórias, que são pró-inflamatórias e que também vão ativar sistema complemento, levando a uma ativação de plaquetas e, consequentemente, a formação de trombos de fibrina. Então, nesse estudo aqui, nós podemos observar que há um aumento da quantidade de complemento no endotélio do tecido de pacientes infectados por coronavírus. Nós tivemos também a gratíssima oportunidade de ter um artigo aceito agora na British Journal of Dermatology, que é uma revista muito respeitada na área de dermatologia, e nós tivemos a oportunidade de atender essa paciente jovem de 23 anos de idade, que apresentou essas lesões vesículo-bolhosas, começavam com vesículas pequenas, que aumentavam de tamanho, formavam bolhas, e essas bolhas se rompiam, formando essas pequenas úlceras circulares, que nós denominamos de lesões targetoides. Antes do tratamento ainda, essas lesões elas faziam uma confluência, né, formando aí úlceras maiores e que deixavam esse aspecto crostoso, né, tanto no lábio inferior como no lábio inferior. Essa paciente ela foi tratada com dexametasona sistêmica e após 3 dias ela teve uma remissão aí do seu quadro e o teste para SARS-CoV-2 foi positivo. Também é interessante salientar que nessa paciente não havia outras lesões orais, a apresentação foi unicamente nos lábios. E a biópsia da paciente que eu acabei de demonstrar exibe os mesmos aspectos já citados. Vacuolização intensa, que indica aí provavelmente uma alteração citopática do epitélio, fibrose, inflamação e vasculite, e a proteína SARS-CoV-2, que foi detectada tanto no epitélio, como também nos vasos sanguíneos, como eu vou mostrar um pouco mais à frente. Então, essa imagem, ela mostra a imunistoquímica para a proteína spike, onde nós observamos aqui uma grande quantidade de vírus em toda a extensão epitelial. Então, essas células estão sofrendo provavelmente um efeito citopático associado diretamente à infecção pelo SARS-CoV-2. Nas glândulas salivares, o que nós observamos é uma cialadenite crônica, né? Todo o parênquima glandular é infiltrado por células inflamatórias crônicas, e na imunistoquímica, vejam que interessante,
o vaso sanguíneo repleto de vírus, né? O ducto também muito positivo para a proteína SARS-CoV-2, células inflamatórias e células acinárias. Vale salientar que esse nosso estudo ele é inovador e é o primeiro estudo que está demonstrando que realmente o vírus ele está presente nas glândulas salivares, está presente no epitélio oral e, consequentemente, essas lesões podem e devem ser manifestações primárias da doença e não secundárias, como nós mesmos e outros grupos já haviam postulado anteriormente. Esse também é outra imagem de um paciente que teve uma forma mais leve da doença. Nós observamos aqui um vaso sanguíneo e a quantidade aqui de vírus dispersos no estroma, principalmente em células inflamatórias, mas uma quantidade bem menor do que dos pacientes que tiveram uma forma mais grave. Esse outro paciente de 58 anos, masculino, teve uma ulceração em palato, também testou positivo para SARS-CoV-2, ele não tinha as lesões como petequias, né, apenas apresentava essa úlcera crônica, que não cicatrizava dentro de 15 dias, foi feita a biópsia e uma vez mais observamos aí o efeito citopático celular, com vacuolização intensa das células epiteliais, um intenso infiltrado inflamatório na lâmina própria, e mais uma vez a presença desses microtrombos, que são compostos aí basicamente por fibrina e células endoteliais, associados a um infiltrado inflamatório crônico, com vasculite, né, e efeito citopático nas células endoteliais, como podemos observar nesse vaso, um vaso que claramente demonstra alterações nucleares e muito provavelmente são efeitos citopáticos do vírus. Aqui, mais uma vez, demonstrando que até os vasos grandes sofrem esse efeito citopático, né? Então, aqui é uma lâmina que nós podemos demonstrar uma vasculite associado aqui a esse processo inflamatório crônico. Nos pacientes que tiveram a forma leve, nós também tivemos a oportunidade de identificar a proteína spike. Ela não está nos ácinos, nem nos ductos, ela está principalmente em fibroblastos, em células endoteliais, no estroma e não no parênquima glandular. E essa é aquela mesma imagem que eu mostrei da fibrose com a imunistoquímica para a proteína spike, demonstrando aí a presença do vírus tanto nas células inflamatórias como nas células ductais. Esse é outro caso onde nós vemos que todas as camadas do epitélio estão repletas de vírus, né? As células epiteliais aí têm uma grande quantidade de material viral. Apesar de nós sermos os primeiros a demonstrar essas alterações histológicas em boca, em pele, a BJD, né, a British Journal of Dermatology, já havia mostrado isso em glândulas sudoríparas. E também eles demonstraram os trombos, que muito semelhantes ao que observamos na cavidade oral, a infecção do endotélio, então aqui nós temos um vaso infectado pelo SARS-CoV-2, e também a infecção nas glândulas dos anexos cutâneos. Então, tanto a cavidade oral, como a pele, como com certeza outros órgãos vão ser afetados aí pela infecção do SARS-CoV-2. Esse caso ele foi cedido pelo Dr. Clóvis e pelo Dr. Fábio Alves, do AC Camargo. É uma paciente mulher de 55 anos. Clinicamente se observava uma área sugestiva de hiperplasia fibrosa e um pouco de alterações de cor aqui na região já de transição de palato duro para palato mole, sugerindo aí algum tipo de lesão vascular. Um diagnóstico prévio de SEC, de outro serviço, e foi enviado ao AC Camargo para consulta. Na consulta clínica, a paciente revelou que teve Covid-19 e na revisão da lâmina não foi encontrado aspectos que confirmassem SEC, mas de maneira interessante foram encontrados microtrombos vasculares.
Nós fizemos aqui em Natal a detecção da proteína S por imunistoquímica, né, e foi positivo, como eu vou mostrar um pouco mais à frente. 45 depois, a paciente fez uma nova biópsia. Nessa biópsia não havia microtrombos, mas havia persistência do material viral no tecido analisado. Então, essas são as imagens histológicas. Nós podemos observar aqui os vasos com os microtrombos aqui de fibrina. A detecção da proteína spike no epitélio oral. Então, o epitélio oral aqui funcionando como um reservatório aí para o vírus. Vasos sanguíneos também positivos para a proteína S. E, de maneira já esperada, o endotélio das áreas de trombo e também a capa de fibrina, né, com grande quantidade de proteína S, indicando, assim, a presença do vírus. Essas imagens são da primeira biópsia. Na segunda biópsia, como eu falei para vocês, persistia um fenômeno de vasculite. No entanto, não encontramos áreas de microtrombos, mas, de maneira interessante, alguns vasos continuavam expressando a proteína S, indicando que 45 dias depois do diagnóstico, a paciente ainda tinha partículas virais presentes na cavidade oral. O que esses resultados podem nos indicar? Que muito provavelmente o processo de incubação do vírus pode durar muito tempo, né? E, consequentemente, como já tem sido relatado em alguns artigos importantes, esse vírus pode sofrer uma fase de latência, como isso é observado na maioria dos casos de infecção viral, né? Não é particularidade do coronavírus. Muitos vírus, eles entram em estado de latência e podem ter efeitos secundários aí futuramente em órgãos-alvos. Vou aproveitar esse slide para também comentar que, como demonstramos a presença do vírus em glândula salivar, nós estamos fazendo um estudo inovador de autópsia. Nós estamos coletando autópsia de pacientes que morreram de Covid e estamos coletando tecido glandular. E ainda não coloquei as imagens, porque as imagens ainda estão sendo preparadas para publicação, mas o que eu posso adiantar para vocês é que a carga viral nas glândulas salivares, principalmente nas parótidas, é muito, muito alta, e que, assim como em outras enfermidades, em outras doenças virais, não é? O coronavírus, muito provavelmente, usa a glândula parótida como um reservatório. A gente tem que lembrar que, por exemplo, na infecção por HIV, o paciente tem aumento bilateral de parótida, que muito provavelmente é o mesmo fenômeno que ocorre aí com o SARS-CoV-2. É importante salientar que temos estudado essas parótidas de autópsia e temos encontrado aumento da expressão de ACE2, aumento da quantidade de expressão de proteína S, e enquanto que em pacientes que têm a forma leve, existe a presença viral, mas é de uma maneira menos intensa. E também estamos usando controles de pacientes que morreram de outras causas, e os pacientes têm uma expressão variável de ACE2, mas em nenhum deles foi encontrado a expressão para a proteína spike. Bom, retomando, alguns casos de pele que foram enviados para consulta, que demonstram o mesmo fenômeno trombótico, né? Trombos compostos de fibrina, células endoteliais, e também o efeito citopático aqui, uma vasculite muito importante. Esse caso belíssimo, onde observamos aqui os trombos em organização, em formação, com a persistência de eritrócitos, e já uma área mais de coagulação mais avançada. Então, aqui, mais uma vez, são casos de pele, e todos estes casos tiveram a presença da proteína S confirmado por imunistoquímica. Esse é um caso que foi enviado por uma dermatopatologista amiga, e é de pele. Então, observem que os fenômenos que ocorrem na pele são muito semelhantes aos fenômenos que ocorrem na boca. O efeito citopático aqui na célula, com vacuolização intensa,
alterações de citomegalia. Inclusive, é importante salientar que em todos esses casos que apresentei a vocês, nós descartamos as principais doenças virais que acometem a cavidade oral, como herpes, citomegalovírus, Epstein-Barr vírus. Então, nós fizemos vários estudos de exclusão até chegar à conclusão de que realmente se tratava de uma doença do tipo causada pelo coronavírus, né? E esse caso aqui é um caso de autópsia, isso aqui é uma parótida, onde nós podemos observar áreas de necrose, de fibrose e a presença dos trombos e células com alteração citopáticas, inclusões nucleares, onde nós podemos observar aí o efeito viral na glândula salivar. A célula endotelial, sem dúvida, desempenha um papel primordial na infecção pelo COVID, né? Então, os estudos mais recentes têm demonstrado que, no final, em conclusão, a COVID-19 é uma doença endotelial, né? Inicialmente, nós temos aí uma tempestade de citocinas que vai causar febre, né, e outros sintomas comuns, induzidas aí por interleucina 1, principalmente. A interleucina 6 vai ativar hepatócitos, que vai aumentar a produção de fibrinogênio e também de dímero, né, que são biomarcadores de tromboses, que vão causar as doenças aí a nível vascular. E como nós já observamos, esses efeitos ocorrem também na cavidade oral, né? Há uma ativação das células endoteliais também na cavidade oral, muito provavelmente pelo efeito citopático que nós temos observado, e que é uma doença que merece bastante atenção. Bom, gente, em resumo, dos achados histológicos que nós temos estudados, os mais importantes são a presença de microtrombos vasculares. Esse é praticamente um achado patognomônico para COVID-19, vacuolização do epitélio e exocitose, que funcionam aí como um achado importante que deve chamar a atenção nas nossas biópsias, agora, quando estivermos analisando tecidos de pacientes que têm alguma alteração sugestiva de COVID. Existe uma vasculite importante e nós conseguimos provar que é provocada pelo vírus. Também mostramos que há uma expressão alta de ACE2 em células acinárias e ductais de pacientes que têm COVID. Essa expressão muito provavelmente é associada às comorbidades que os pacientes têm. Conseguimos detectar a proteína S, a proteína spike, por imunistoquímica em epitélio oral e em glândulas salivares menores. E, mais uma vez, desde o nosso primeiro artigo publicado e outros colegas que publicaram depois lesões orais associadas à COVID, havia uma discussão acerca de se essas lesões elas são primariamente induzidas pelo vírus ou são manifestações secundárias associadas ao estado hiperinflamatório ou a trauma ou a outros fatores secundários. No entanto, os nossos corroboram e talvez sejam achados que indiquem uma relação direta da carga viral e a presença, não é, a detecção da proteína S, indicando aí que provavelmente essas lesões são manifestações primárias e não secundárias da infecção pelo SARS-CoV-2. Então, gostaria de agradecer pela oportunidade. Se houverem algumas perguntas, estarei aqui à disposição. E muitíssimo obrigado. E depois das perguntas, eu faço os agradecimentos oficiais. Bom, agora vamos às perguntas. A primeira pergunta é: a identificação do vírus na glândula salivar implica na transmissão salivar? Sem dúvidas, os artigos mais recentes têm identificado o material genético do vírus na secreção salivar, e a identificação do vírus corrobora com esses achados, né, indicando aí que a glândula realmente pode servir como um reservatório para o vírus. Então, sem dúvida, sim, a identificação do vírus corrobora com o que a gente tem encontrado aí de dados
na literatura. Próxima pergunta. Como é feito o tratamento nos casos de paciente que tenham lesões orais associadas à Covid-19? Eu tenho tratado meus pacientes com dexametasona, tenho dado preferência pelo uso sistêmico e também uso o Oncilon em hora base, né, de maneira tópica. E, por exemplo, na paciente que teve lesões em lábio, a remissão dos sintomas se dá de uma maneira muito rápida. Então, é importante também salientar que o paciente foi diagnosticado com COVID através das lesões orais, é importante, então, que esses pacientes eles sejam encaminhados a um médico para que seja feita uma tomografia computadorizada para ver o nível de comprometimento de pulmão, assim como para fazer o tratamento sistêmico para evitar as sequelas pulmonares. Então, tratamos, sim, as lesões orais, mas é importante ter essa consciência de encaminhar para um infectologista para dar seguimento ao tratamento. Próxima pergunta. É observada a disfunção da glândula parótida em alguns casos? Sim, sem dúvidas. Nós tivemos a oportunidade de, em 3 pacientes, solicitamos cintilografias e antes e depois do COVID, nós observamos que há uma diminuição do fluxo salivar e, consequentemente, uma menor captação, né, do tecnécio. E é importante salientar que isso muito provavelmente está associado a um efeito secundário aí da cialadenite crônica, que pode causar fibrose e, consequentemente, vai causar uma disfunção na glândula salivar. Então, a resposta é sim, pode ser observada disfunção da glândula parótida em alguns casos. Próxima pergunta. Qual a importância e a diferença entre testes sorológicos e PCR? Pergunta muito importante. O PCR, ele detecta o material genético do vírus, e ele deve ser feito quando o paciente está assintomático. Então, quando o paciente está assintomático, o exudato nasal e o exudato oral são fontes importantes para o diagnóstico por PCR. Os exames sorológicos, eles indicam a sua resposta imunológica frente ao vírus. Então, o que nós podemos detectar em um vírus, em um exame sorológico, é a presença de anticorpos do tipo IgM e IgG. IgM identificando aí uma infecção recente, e IgG identificando uma infecção aí já mais avançada, crônica. Um grande erro é, às vezes, os pacientes acreditarem que quando o paciente tem IgG positivo, ele já pode ser considerado curado, e não é bem assim. Muitas vezes nós já vimos casos de pacientes que têm IgG positivo e ainda assim o teste de PCR indica que a carga viral, que o paciente ainda tem carga viral, que o paciente ainda tem a possibilidade de transmitir o vírus. Então, pergunta muito pertinente. Próxima pergunta. As lesões orais causadas pelo vírus são primárias ou secundárias à hiperinflamação? Nós já respondemos isso durante a apresentação, mas a pergunta é pertinente, mais uma vez. Nós temos muitas evidências de que as lesões são primárias, são lesões causadas diretamente pelo vírus. Por quê? Porque nós identificamos que existe o vírus no epitélio, existe vírus no endotélio, existe vírus nas glândulas salivares da região da cavidade oral. Então, muito provavelmente, a presença desse vírus vai ativar uma resposta inflamatória, o que vai, consequentemente, ocasionar a aparição dessas lesões que nós comentamos. Mais alguma pergunta? Então, muitíssimo obrigado, agradeço ao CRO-SP pelo convite. Aqui estão minhas redes sociais, meu Instagram profissional, onde tenho publicado alguns casos interessantes e sempre divulgo meus artigos científicos. O meu WhatsApp também profissional, se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão, críticas, por favor, sintam-se à vontade. Gostaria de estimular vocês a acessar o site e seguir as redes sociais do CRO-SP, Instagram, Facebook, Telegram
e dizer que essa instituição respeitadíssima, e agradeço grandemente pelo convite, e gostaria de dizer muito obrigado a todos que têm colaborado com os nossos estudos, que têm colaborado de maneira direta e indireta. Muitíssimo obrigado e até uma próxima.